Bom, é isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lisocast. Faz muito tempo, a gente acabou descumprindo umas promessas no meio do caminho, mas esse é o nosso novo episódio. A gente, inclusive, é uma temática um pouco especial no Lisoeiro, a história que a gente está escrevendo ao longo de praticamente 3 obras no Wattpad. Primeiro a gente fez a fase 1, depois a fase 1 parte 1, e agora a gente está escrevendo a fase 2 de Last War. Agora, o último capítulo que a gente lançou na semana passada totaliza 100 capítulos da nossa história, e como isso não é uma marca especial, esse também é um programa especial, mas acho que a questão é por que o capítulo 100 é algo tão especial. A gente vai entrar no tópico se isso foi necessariamente planejado, até porque os eventos que ocorrem no 100 são de extrema importância, até mesmo para o decorrer da obra, e como para me acompanhar a gente tem o Caetano, que é o grande cabeça da história, é aí um dos roteiristas, e é quem pensou a história, especialmente nessa questão da numeração. Pode fazer sua apresentação aí, Caetano. Opa! Então, galera, sou o Pedro Caetano, autor da história, né? História essa que a gente está escrevendo desde o início de 2020, janeiro de 2020, por aí, né? E a gente, né, concluiu o capítulo 100, eu conversei com o Matheus e falei, pô, Matheus, acho que é uma marca, né, muito boa pra gente fazer mais um podcast, né? E não só por ser o capítulo 100 não foi só um capítulo normal, né? Como o Matheus disse, tem grandes eventos dentro do capítulo, né? Eu acho que reflete também um pouco da moral da história. E é isso, exatamente por isso que a gente está aqui para comentar um pouco sobre. Tranquilo. A questão do capítulo 100 é que a gente já estava planejando isso há muito tempo, né? Principalmente com relação às numerações, de que não, aqui no 100 tem que acontecer esse evento. E no caso a gente vem desenvolvendo muita história, isso inclusive a gente falou no nosso primeiro episódio, com relação a Yanara e Suzeki sempre se encontrarem, os nossos protagonistas, em pontos críticos da narrativa. E o capítulo 100 é exatamente um desses momentos. A gente estava tentando fazer com que a fase 2 só tivesse encontros em que ou eles estão muito diferentes um dos outros, ou eles estão em trajetórias muito parecidas. E sempre o lance dos extremos. Se você quiser elaborar um pouco mais sobre isso. Então, os dois protagonistas, né, eles na fase 1 tiveram contextos, né, contextos mais em comunhão, né, em amizade, e na fase 2 eles são expostos a situações que colocam eles um contra o outro, né. Eles são expostos primeiramente à guerra, né, e principalmente à guerra, né, e que colocam eles um contra o outro, não só tipo, você tá de um lado, eu tô de outro, não, ideologicamente também, né. Eu acho muito interessante entre os dois protagonistas, uma coisa que a gente sempre fala, né, Matheus? Que é a questão de quando um tá muito bem, tá de bem com a vida, o outro tá revoltado com a vida, ou um tá revoltado com a vida ou tá de bem com a vida, sabe? Então, eles sempre estão em oposição um contra o outro no decorrer da história. E acho que o capítulo 100, por isso que eu falei que é a moral da história entre os dois protagonistas. O capítulo 100, ele é tipo a essência disso. Justamente pela questão da luta deles que acontece, né? A questão da luta dos personagens, especialmente a luta dos dois melhores amigos dos dois rivais em Shonen, é uma convenção muito... É uma convenção altamente recorrente, assim, até repetitivo falar convenção muito comum, porque se a convenção é muito recorrente, mas já o que acontece na maioria dos shonens de Naruto, a Dragon Ball, e até mesmo um pouco do Fullmetal Alchemist tenta fazer isso com o Edward e o Scar, mas numa escala um pouco menor. Só que
Eu acho que isso que você falou é importante, de que é vital que a rivalidade ela seja algo orgânico. E esse é um dos motivos também que a gente fez algo, inclusive, parecido com o Naruto, de na fase 2 a gente separar os personagens. De forma que, parecido com o que o Shippuden fez com Naruto e Sasuke, quando eles se encontrarem para frente, eles vão estar irreconhecíveis um para o outro. E a ideia que a gente pensou é que, em vez de Naruto, que de certa forma até a luta final, Naruto e Sasuke se encontram o quê? 2 vezes antes do arco final, né? Antes da Guerra Ninja, a gente queria deixar com que os encontros sejam esparsos, mas que eles ocorram com mais frequência. E que sejam algo até um pouco mais importante. Mas, falando sobre isso, é meio difícil dissociar o capítulo 100 com o arco que a gente está. E esse arco praticamente é o arco Last War, que a gente está desenvolvendo já há um tempo, alguns meses já, e é a fase 2, parte 2. É a parte final. A gente pensou em dividir realmente por metade, mas isso na verdade não é necessariamente a metade, né? Digamos que seria 2/3 da fase 2. Se você quiser dar um pouco do background, obviamente sem muitos spoilers, tem gente que pode estar conhecendo a obra agora. Lembrando, vai estar na descrição os links para Nezoiro, todos os capítulos, incluindo o spin-off. Então, sobre o Last War, eu acho que é importante a gente abordar, então, qual é a importância do arco para os dois personagens, qual é o estágio desses dois personagens nesse momento, porque a gente falou muito sobre a crueldade das coisas. Eu acho que o interessante entre Yanaha e Suzaki é que eles têm posturas muito diferentes com relação a isso. O Yanaha, ele é um cara que ele aprendeu a jogar com as regras, né? Ele entendeu que a situação ele exige um certo comportamento, e ele abraça esse tipo de comportamento para conseguir aquilo que ele acha que é o correto. E o Yanaha não. O Yanaha, ele por muitas vezes, ele se recusa a se tornar um produto do meio. Então, como é que essa dinâmica foi construída e como é que ela está sendo explorada, não só nele, mas também nos coadjuvantes? Sim, na verdade é assim, né? Nezoiro a gente tem a fase 1, né? As fases são definidas pela maturidade e o contexto que se passa diante dos personagens principais mesmo, né? Então, por exemplo, a fase 1 é eles crianças, é eles, né, tendo sonhos, eles tendo expectativa, né, objetivos, eles despertando isso dentro deles, né? A fase 2 é o momento, vamos dizer assim, de acirração dos personagens, é quando eles percebem qual é a realidade do mundo, né? Eles não são expostos só a sonhos e objetivos, não. Eles são expostos ao mundo real, à realidade, né? E a fase 3, eles já mais adultos, eles mais centrados, eles já conheceram tanto a expectativa, os sonhos, como o mundo real e a realidade. Então, eles imersos nisso para passar para a próxima geração, vamos dizer assim, né? Só que a fase 2, parte 2, né, que a gente está falando, a fase Last War, eu decidi, né, por mim mesmo, separar mesmo a fase 2, né, entre aspas, em duas partes, porque eu acho que a guerra, ela é muito específica. A guerra em si, ela é muito, sabe, além de ser longa, ela é meio que o pico do roteiro, sabe? Tipo, se não tivesse a guerra, você não entender nada. E os personagens também não iriam entender nada, sabe? Eu acho que o ponto é o ápice da realidade que eles têm, né? Do choque de realidade que eles vão ter. Então, é por isso que eu decidi separar em Last War, né? Porque realmente, tipo, é uma coisa que merece um destaque, merece esse favorecimento. Mas falando sobre os dois personagens, né? Como você falou, o Yanaho, ele o Yanaho, no caso, é o nosso protagonista shonen mesmo, né? Só que ele vai começar, né, depois desse choque de realidade, a ter um desvio quanto a isso, né? Ele é um cara sonhador, um cara objetivo, determinado, muito determinado, né? Só que ele é impulsivo, né? Ele não consegue ver
um contexto, uma situação e não fazer alguma coisa, né? Mas junto a isso ele também tem a sua disciplina. Ele não é um militar, né? Então imaginem um militar das Forças Armadas Brasileiras. Ele é um cara centrado, sabe? Ele não é indisciplinado, ele não é rebelde, mas ele é muito impulsivo, sabe? Ele vê um problema, pô, isso não tem nada a ver com ele, não, mas ele tem que fazer alguma coisa, sabe? Isso incomoda ele, né? O Suzaki não, o Suzaki ele é um cara, vamos dizer, em definição, ele é mais fora da lei mesmo. Ele, sabe, ele sempre foi, desde criança, ensinado que ele não é qualquer um. Ele é além dos outros, sabe? Ele é mais importante que os outros, sabe? Desde criança ele foi, né, botado como posso falar, meio que a criança da profecia, né? Não existe nenhuma profecia sobre ele, mas meio que isso, não, você vai ser o cara, sabe? Tipo, ele sempre foi contado como isso, então ele se vê acima das pessoas, né? E é basicamente por isso que, por exemplo, na guerra, assim, que eu posso falar, o Yanaho, em contexto, quando ele teve que matar pela primeira vez uma pessoa, ele, sabe, teve um vazamento todo, teve toda um choque de realidade nele quanto à disciplina dele. Não, mas matar pessoas, isso não é certo, não. E o Suzaki não teve construção nenhuma, ele mesmo não se importa com isso. Tipo, matar mais uma pessoa, isso é normal, sabe? Por quê? Porque ele se vê acima das outras pessoas e ele foi ensinado isso. É uma cultura, né, que foi passada para ele, né? Então isso já indica, né, uma diferença entre os dois personagens, né? Já indica os dois lados que os personagens enfrentam, né? E estão enfrentando no capítulo 100, né? Hoje em dia não, né? No roteiro que a gente está na história, na atualidade da história, eles estão imersos nessa compostura, sabe, nessas determinações, Uhum. né, de cada um, ideologias, vamos dizer assim. É que o Sozaki, ele foi ensinado a olhar na outra direção, né? Quando ele viu alguma coisa que não tem nada a ver com ele. Uhum. Mas a gente mencionou, inclusive, sobre as fases terem a ver com o tom, né? E com a maturidade da história. Acho que também tem muito a ver com a maturidade dos personagens. Uhum. Esse é um dos motivos que a gente. Quer dizer, Sim, que a gente faz. Esse é um dos motivos que a gente expande bastante a história, que a gente prolonga bastante a história ao longo dos anos. De certa forma, a fase 2 ela já dura o quê? Cerca de 1 a 2 anos desde que ela começou, né? Tipo, de duração dentro da história mesmo. Porque a ideia que os personagens às vezes vão envelhecendo e a visão de mundo deles vai ou mudando ou amadurecendo. E como a fase 1 são eles pré-adolescentes, né? São eles cerca de 13 a 15 anos, a gente consegue passar uma mensagem um pouco mais otimista, né? O arco do Suzaki na fase 1 em muito é uma oposição àquilo que ele está passando na fase 2, né? Na fase 1, Yanaho, uhum. ele meio que ensina o Suzaki a olhar na direção do problema, entendeu? Não ele virar a cara. E a questão é que quando o Suzaki ele vem com esse conjunto de valores para os problemas da fase 2, ele muda completamente. Isso. E sim, e a mesma coisa com o Yanaho, né? O Yanaho e o Suzaki, o que você falou, né? Eles saem da fase 1 em comunhão, eles saem da fase 1 concordando. Mas a fase 2 é meio que a realidade batendo na porta deles e através disso eles tomando decisões diferentes. Muito de uma maneira realmente parecida. Assim, a gente não pensou exatamente nisso quando a gente escreveu, mas talvez subconscientemente essa tenha sido a nossa ideia de que é muito parecido com o que Naruto e Sasuke passam um pouco no decorrer do Shippuden, pelo menos ali até a saga do Pen. Acho que os dois passam por perdas Uhum. muito difíceis. O Sasuke ele meio que perde o motivo da vida dele ao longo desses 3 anos, que é assassinar o Itachi, porque ele concretiza o objetivo dele. E o Naruto ele perde o Jiraiya. Na verdade, o Naruto ele tem perdido várias pessoas ao longo dos anos e ele tava à beira da loucura, cada raposa dos 9 caudos na cabeça dele e tal.
E é interessante que o Sasuke ele sai dessa perda de tudo, porque não só ele concluiu a missão dele, mas ele descobre que a missão dele era uma mentira. Ele sai disso um vilão, ele concretiza o arco negativo dele, e o Naruto ele concretiza o arco de maturidade dele. Se o arco de maturidade dele aterrissou corretamente, isso é uma outra discussão, a gente já inclusive falou no primeiro episódio sobre isso, mas a ideia tá ali. E de certa forma a gente faz exatamente isso que eu falei, né? Quando os personagens se reencontrarem, eles estão irreconhecíveis porque eles vão estar em lados opostos, né? Das linhas inimigas. Mas eu acho que a gente já falou um bocado sobre os protagonistas em si e aonde eles estão, sem explanar muito quais são os eventos que transformam eles naquilo que eles vão ser. Mas eu acho que o interessante também da mudança de tom é também os vilões, porque os vilões que os personagens eles se deparam na fase 2 eles são, eu pelo menos acho que eles têm um pouco mais de nuance do que na fase 1, do ponto de vista de que eles também, até mesmo o vilão da fase 1, que ele é recorrente também na fase 2, pelo menos numa parte, ele também a gente consegue explicar um pouco mais as motivações, a gente consegue sair um pouco daquela visão do líder de Estado, né, do chefe de Estado ganancioso, e parte mais pro lado de uma trajetória. E obviamente, quando a gente fala da fase 2, parte 2, os vilões tradicionais são o escuro, mas eu acho que a gente está conseguindo escrever de uma forma de que qualquer lado pode ter um vilão em potencial e que não se dá para confiar em ninguém ainda. E que, óbvio, isso também é para fortalecer a mensagem de que a gente tem feito desde a fase 1, de que a confiança é algo bem pessoa a pessoa, né? Não coletivo em coletivo. Que é praticamente esse é o tipo de noção que os personagens também têm desde o início, né? No Isoeiro a gente trabalha um pouco com a diferença de etnias entre as pessoas com íris diferentes, então a gente tem uma visão muito do todo, né? Não se confia em amarelos, não se confia em azuis, mas o Yanaho muito cedo ele já aprende que não é bem assim. E a guerra também é um pouco da ilustração desse tipo de coisa. Que dentro de cada lado existem pessoas com interesses ruins, interesses bons e agendas próprias. Isso. Eu acho muito interessante, né? Você falou aí. Mas quanto à fase 1, por exemplo, eu acho que a fase 1 a gente introduz muito bem, né? Por mais que a gente tenha um plano de reestruturar, né? De reescrever a fase 1, né? Para ficar mais parecido com o nosso modelo de texto e tudo mais, até porque a gente amadureceu isso, né? Só que a fase 1, eu acho que em contexto, ela já introduz muito bem, né? A realidade dos personagens, né, principais e dos coadjuvantes também, né? Mas os dois principais, né, para citar eles, que a gente já tá falando, o Yanaha e o Suzaki, eles são bem introduzidos na fase 1, quanto aos problemas que eles vão ter na fase 2 e na fase 3, sabe? Então, tipo, o problema tá ali, você dá pra ver o problema, só que ele é disfarçado, ele sabe, é um problema, só que não, ele é só uma criança, ele não viu a realidade ainda. É tipo isso. O Suzaki, eu acho que mais que o Yanaho. O Suzaki, ele, sabe, ele, sei lá, você vê que o problema tá ali, você vê, nossa, tá ali, o problema tá ali, mas é tipo aquilo, né? Nós estamos criando um monstro, tipo isso. Você vê que o problema tá ali, mas só falta a realidade chegar. Uhum. E é exatamente isso que acontece com o Suzaki, mano. Tipo, é bem isso, né? Só para traçar um paralelo, assim, o Sasuke, vamos dizer assim. O Sasuke, antes do Itachi, né, fazer o que ele fez, né, de matar todos os Uchihas, o Sasuke não demonstrava que ia se tornar o que ele se tornou. Sabe? Por mais que, foi um trauma, foi muito grande, tudo mais, tipo, não tô dizendo que é impossível, sabe? Mas o Sasuke, ele não demonstrava, ele é só uma criança, tudo mais, não tem nenhum estalo de rebeldia dele desde o início. Não.
Ele só queria ser mais forte que o Itachi, só isso, né? Mas é coisa de irmão. Mas o Suzaki não. O Suzaki, em falas, ele escondendo as coisas, sabe? A forma como ele tratava as coisas, a forma como ele pensava, né, já indicava o que ele ia se tornar, né? Independente do que aconteça, do que fosse acontecer, né? Mas outra coisa que eu queria falar, né, é sobre os vilões, né? Que o Matheus falou. O Matheus falou sobre os vilões, né? E os vilões, eles, como posso falar? A fase 1, pra mim, não tem vilão. A fase 1, ela não tem vilão. Assim, lógico, tem dois lados. Tem um lado que você vai concordar menos, com certeza você vai concordar menos com esse lado, né? Que vai ser os amarelos. Mas ela não tem vilão. Os vilões mesmo, eles começam a chegar mesmo na fase 2 e pra guerra. Tipo isso, os vilões chegam pra guerra mesmo, né? E eles moldam o caráter, né? Os vilões, eles acompanham, né, o amadurecimento da obra, né? Isso é uma coisa que eu já tenho notado, né? Quanto mais a obra amadurece, mais os vilões aparecem, mais eles têm espaço dentro da obra, né? Por quê? Porque tá chegando a níveis, tipo, de seriedade, sabe? Que os personagens principais e os coadjuvantes, eles vão ter que encarar. Eles vão ter que encarar coisas absurdas, vão ter que encarar, né, chacinas, vão ter que encarar, né, tipo, seriedades que eram muito além do normal deles. Então os vilões, eles moldam a obra, né, como o Matheus disse, né, e nós temos um personagem muito, né, muito que é destaque nisso, né, que é o Nobura. Ele destaca muito bem esse amadurecimento, né? Ele vai conhecer os dois personagens principais, ele vai ter as suas desavenças com eles, né? E é isso, sabe? Que eu tenho para falar sobre o decorrer da fase 1 para a fase 2. É bem isso mesmo. A É, questão da confiança é bem interessante também, que você citou. sim, sim. Eu acho que a questão relevante assim dos vilões é também a introdução que a gente faz a eles, porque como tudo tem dois lados, né? Senão a história não se chamaria de Zoeiro. A gente apresenta o escuro de maneiras bem diferentes, assim, na fase 2 parte 1. A gente tem, por um lado, o primeiro vilão do Yanarro, né? Do lado do Yanarro, que são aquilo que a gente pode imaginar também de um vilão tradicional, são figuras trágicas, e que querem vingança, uma história de vingança convencional, que o Yanarro ele tá simplesmente pego no meio. E só que o outro lado, né, os outros Kuro que a gente apresenta do lado do Suzaki é algo completamente diferente, né? Na verdade, não o escuro, mas o Kuro, né? De certa forma, o Suzaki ele acaba topando com um dos vilões principais da obra, porque aquilo que a gente está escrevendo para ser um dos vilões principais da obra, que é o Nobura. E parte da intenção que a gente quis fazer até para desenvolver os personagens para lados opostos é introduzir primeiramente Nobura não como um vilão, mas com alguém que entende o personagem do Suzaki como poucos. Que ele observou o Suzaki por um tempo e parece até que ele já tinha uma noção prévia do personagem. E de certa forma, aquilo que ele fala com o Suzaki tem ressonância com ele. A ideia é que não que só o leitor ele concorde, mas que ele escute, entendeu? Que ele Isso, entenda de onde o Nobura tá vindo e entenda por que o Suzaki ele aos poucos ele vai concordando com aquilo que ele fala. Porque ele vai tendo exemplos o tempo todo. É algo inclusive que é interessante parar para pensar. A gente não escreveu dessa forma, mas é interessante parar para pensar de que talvez se o Noburo tivesse ido atrás do Yanarro na mesma situação, nas mesmas coisas que estavam acontecendo com ele, né? Talvez o Yanarro tivesse caído também, isso. entendeu? Isso é muito interessante, cara. O, né, o envolvimento do Nobura com os dois personagens principais, né?
é muito bom, sabe? É rico em contexto, sabe? Tipo, o Nobura com o Suzaki, como eu disse, se você vê o Suzaki da fase um e pensa nele conhecendo o Nobura, e tendo encontros com o Nobura, você já sabe, cara, ele vai cair na mão do Nobura. Ele vai cair. Uma hora ele vai cair. Né? Em contexto, assim. Só que a aproximação do Yanaho com o Nobura, que ainda não aconteceu, os dois nem se conhecem ainda, né? No capítulo 100, eles não se conhecem ainda, nem. Né? O Nobura, ele tem uma noção de que existe um Yanaho, mas não conheceu ainda. Mas vai acontecer, e eu acho que é a coisa mais rica, né? Tipo, se a gente falava, né, do Naruto, se a gente está relacionando a história com o Naruto, né, o Nobura, né, praticamente, entre aspas, ele seria tipo o Madara, mas o Madara é mais contextual, né? Ele tem muito mais contexto, ele não é só força, ele não é só poder, não, ele tem uma história, ele tem uma carga dentro da história que é semelhante ao do Madara no Naruto, né, quando, eu não sei vocês, mas quando teve a luta lá do Itachi com o Sasuke, eles falaram o nome do Madara, eu fiquei, nossa, esse cara deve ser o cara e tudo mais. É a mesma coisa com o Nobura, né? Só que, se a gente for para pensar no Naruto, né? O Sasuke, ele tem uma rixa com o Madara, só que é fraca. São tirras, e o Sasuke quer uma nova história para os Uchiras, e ele quer eliminar o passado, só isso. E o Naruto com o Madara não tem nada. O Madara é do mal, só isso. E o Naruto é do bem, só isso. A história do Sabe? Naruto com o Madara é mais. É em torno do tema da obra, mas não é algo tão pessoal. De tipo. Não é pessoal. Não é algo parecido como que foi, por exemplo. Guardadas as devidas proporções, eu não gosto do vilão, mas eu vou ter que citar aqui. Não é igual o Naruto com o Obito. Que de certa Isso. forma aquilo que aconteceu com o Obito poderia ter acontecido com o Naruto, entendeu? O Obito, de certa forma, é um Naruto que desistiu do sonho de ser Hokage, né? Que se Uhum. desiludiu. A gente pode entrar no mérito se ele é um bom vilão, eu particularmente não acho, mas É existe horrível. algo pessoal entre os dois, Uhum. entendeu? O Naruto e o Madara só tem a discordância temática mesmo. Olha, pro Madara, ele pensa o seguinte, olha, se, se a história ela vai sempre dividir as pessoas entre vencedores e perdedores, se o Ninshu ele só causa guerras, então beleza, eu vou acabar com as guerras. Só que também não vai ter mais pessoas, né? Uhum. Que vai virar Madara é vegetal. maluco, eu acho. Enfim. É bem isso, né? Tipo, isso que eu queria dizer mesmo. Que, tipo, não tem uma pessoalidade, não tem uma rixa de verdade ali. É só, um é do mal e o outro do bem. Tipo isso. Isso não acontece entre os nossos personagens com a principal figura, né? Que é o Nobura. Tudo mais. Que vai ter seus momentos com o Suzaki, vai ter seus momentos com o Yanaho. Né? Eu queria falar outra coisa também sobre a fase 2, né? Falei sobre a fase um que tem contexto, tem toda. A gente já colocando a cultura em cada personagem, né? Só que meio que disfarçado. E a fase 2 é diferente, né? A fase 2 já inicia meio que escancarando para cada personagem, com 2 arcos, com 2 volumes para cada um, escancarando a cultura que eles estão trilhando agora, as crenças que eles estão tendo agora, as decepções, choque de realidade, tudo mais, sabe? E eu acho muito interessante que a fase 2, né, é um ápice, né, dentro do roteiro, do conteúdo em Nisoiro, e é justamente por causa dessas mudanças de ciclo, mudança de escolhas, esse choque de realidade, né? E justamente por isso que eu tenho a ideia de a fase 2, né? Ela começa no capítulo 31, né? Em geral, assim, capítulo 31, que se chama O Ciclo. E esse capítulo, ele representa o aniversário do Yanaho, que é um dos protagonistas. Aí é o aniversário dele, tudo mais, não tem muita festa, tem nada, mas é o aniversário dele. E eu, pessoalmente, né, em minha visão de vida, eu vejo aniversários como um novo ciclo,
como um novo rumo, uma nova oportunidade de você fazer algo diferente, né? Então você vai ter mais um ano para fazer algo diferente. É um simbolismo, né? E foi exatamente por isso que eu decidi começar a fase 2 no aniversário. E eu tenho planejamento, né? Eu acho que eu não falei nem isso pro Matheus ainda, mas eu tenho planejamento, eu tô tendo ideia de a fase 2, né? O dia, né, que vai terminar a fase 2, no caso, dentro da obra vai ser também o aniversário do Yanar. Né? Só que vai ser o aniversário que um ano ou 2 anos depois, né, daquele outro aniversário, né, que é uma outra mudança de ciclo, sabe? Pra fazer Uma um outra full mudança de circle. mentalidade. Isso, Sim. sabe? De um ciclo para o outro. Só que, pô, para você ver o choque de realidade que eles sofreram e já dando pretexto para fase 3, né? Que eu acho que, sinceramente, para mim o Iannarro ele vira o Eren Yeager da parada, mas enfim, isso é outra coisa. Sim, eu não diria Eren Yeager por aquilo que a gente já discutiu, mas fica um outro assunto também para não confundir a galera que tá ali. Né? Sim. Mas, por vias gerais, eu acho que a gente fala muito sobre ciclos, né? Vários personagens eles se deparam com isso sobre como a história ela se repete. Eu acho que a forma como eles interagem com isso é bem interessante. Os vilões, então, acho que é um exemplo clássico é tanto o Nobura quanto o chefe dele, que é o Itoshi, que é também um dos vilões principais da obra. Ele eles também enxergavam isso na população deles, né, de que as coisas elas se repetiam e aconteciam sempre da mesma forma, e a ideia é que eles fossem quebrar isso com a revolução, que depois a gente narra também na coisa na novel, no spin-off. Mas eu acho que o interessante também é como o Mitensai e a Yasukasa e a irmã dela também lidam com esse tipo de coisa, né? Eu ia Como falar, elas a também gente passam falar dos pelos coadjuvantes próprios agora. ciclos e também tentam superar isso. Uhum. Isso eu ia te dar a ideia da gente falar dos coadjuvantes agora, né? Cada personagem ele tem um ciclo, né? Que vai se cumprindo, que vai tendo tantas decepções como para o personagem percorrer e continuar nisso, né? Na questão das repetições, realmente, né? A nossa spin-off, né? Que é sobre a ditadura, que fala mais sobre os pretos, né? Os dois protagonistas, o Nobura principalmente, na verdade. Nobura, ele acredita, protagonista não, nossos dois vilões, o Nobura principalmente, ele crê muito nessa questão da repetição, sabe? Vai se repetir, não adianta você percorrer, sabe? Vai se repetir, e mesmo que você conquiste alguma coisa, isso vai pro caos de alguma forma. Basicamente assim que ele pensa, né? Só que o Itoshi não, eu ia até falar isso, o Itoshi, ele não é o maior vilão, mas ele é o mais filho da mãe. Ele é o cara que você mais vai odiar. Ele é sei lá, ele é um escárnio. Ele realmente, tipo, ele se aproveita das pessoas. Não é que ele tem concepção que as coisas se repetem. Pode se repetir, não sei, mas eu vou me aproveitar disso. Eu vou me aproveitar disso pra fazer o que eu quero, pra ter poder e tudo mais. Tipo, ele tem convicções dentro dele, mas ele se aproveita das pessoas. É tipo isso. A gente montou ele pra ele ser assim, né? Meio que um político corrupto. Tipo isso. É sempre o lance do por que não, né? Se os outros fazem, por que eu não posso fazer? Tipo isso. Né? Uhum. Ele é a raiz, né, da ditadura dos pretos que teve, né? A ditadura continental deles, né? Exato, Isso é sim, ele é a figura do revolucionário, entendeu? isso. A gente meio que escrevendo ele, a gente tentou criar uma mistura de vários ditadores em um só, sabe? Mas também existe uma analogia muito clara de militarismo, essas coisas, com aquilo que a gente encontra do que é tradicional em ditador, né? Essas coisas meio Darth Vader, Imperador Palpatine,
Sim, eles têm uma pegada deles, né? Agora eu parei pra pensar, nunca tinha pensado nesse nível. Tipo, o Noburo Darth Vader até vai, mas Palpatine e o Itoshi não. Mas é isso. Falando sobre os coadjuvantes e os ciclos deles, eles sempre é, têm o porquê de percorrer, continuar, e sempre tem um porquê de lamentar, decepcionar. Eu acho que a Yasukasa, né, e eu acho que é uma coadjuvante que está entrando bastante no nosso contexto, né, principalmente agora, depois desse capítulo 100, ela vai ter um volume em qual ela vai ter mais autonomia, ela vai ter mais decisões, ela vai ter mais maturidade, muita mais maturidade. É importante ressaltar isso. Só que essa carga toda vai ser desmoronada. Essa carga toda ela vai utilizar para uma coisa que não vai dar certo de novo. Né? E eu acho que representa muito isso que a gente está falando. Né? A Yasukasa, ela ela é um personagem que, sabe, é altos e baixos, sabe? É sempre altos e baixos, sempre altos e baixos. Principalmente agora na guerra, né? A guerra ela é muito interessante, né? Porque se você na guerra tá num alto, seu alto é um extremo, sabe? Você venceu uma batalha, você não perdeu nenhum amigo seu, nenhum companheiro. Mas se você tá lá embaixo, aí é o extremo lá embaixo. Tipo, você teve todos seus amigos mortos ou alguma coisa assim, sabe? Então a guerra é muito de extremos. Sabe? Raramente acontece né? Acho que no capítulo 100, no confronto que está tendo agora, vai acontecer esse raro, né? Que fica todos empatados, basicamente, né? Mas é isso. Sobre o Mitensai, que você citou também, o Mitensai, ele é outro personagem coadjuvante, né? Que ele é amigo dos dois protagonistas, né? E ele tem, né, um comprometimento com o militarismo, com o que é importante no mundo, né? Conquistar território, essas coisas. Mas ele tem as suas próprias convicções, né? Ele é tipo um militar só que fora da vírgula. Ele não pensa só em guerrear, ele não pensa só em conquistar, não. Para ele o mais importante é conservar a vida dele, conservar a vida dos outros amigos e principalmente conservar as regras, na verdade, as regras que vão manter ele vivo, vão manter os outros vivos. E é isso. O Mitensai, esse lance dele ser um cara que o dever dele não tá exatamente em primeiro plano, veio muito por causa do histórico dele, né? O Mitensai, ele não. Ele se tornou um soldado, ele não é exatamente um. Ele aprendeu a lidar com os problemas dele de uma outra forma. E. E eu acho que esse contraste ele é legal, assim, de que você tem personagens que não foram exatamente criados para lidar com a situação que está agora. A geração do Yanaho, em específico, foi uma geração que ainda não estava pronta para isso. A gente a gente trabalha isso até com os mirins, né? Uhum. Especialmente com a galera que vai para a primeira luta da guerra, eu não lembro se o deserto é a primeira luta, mas é uma das primeiras, né? É a primeira realmente importante. Não, só para explicar, tem duas batalhas, né, que são as primeiras, que é o Monte no Kyokai e a Batalha Desértica. No Monte no Kyokai vai um grupo de mirins e na Batalha Desértica vai outro grupo. Uhum. Então a gente relaciona isso nas duas batalhas, entendeu? Sim. Eu acho que essa temática também é o que a gente pegou um bocado de Shingeki nesse lance de que você tem crianças no campo de batalha, né? E como a gente escreve esse tipo de coisa. Claro, não é uma alegoria 1-1 com Shingeki, eu acho que a gente trabalha por uma outra via. Verdade. Mas tá mais para pré-adolescentes no campo de batalha. Mas pré-adolescentes barra jovem adultos, enfim. A idade varia. Não, mas só para citar assim, o pessoal não ficar confuso também, eu acho que Shingeki ele trabalha com a questão de, cara, você tem que lutar para sobreviver e não tem outra opção.
Shingeki ele trabalha com isso porque eles estão dentro das muralhas, né? Tipo, pô, eles têm que lutar para sobreviver. Isso é propriamente o discurso do Eren, sabe? Ah, nós temos que lutar. Se a gente não lutar, o que vai acontecer, sabe? Ninguém sabe. Então, isso é muito diferente em Nizoiro. Em Nizoiro você não precisa lutar para sobreviver, né? E a gente revela isso nos personagens. Isso foi uma coisa que eu investi, né? Eu e o Matheus investimos nos mirins, nos personagens mais novos ali da idade dos protagonistas. Por quê? Porque eles não precisavam estar na guerra. Eles não precisavam estar ali. Só que eles queriam ter mordomia, né? Os militares, eles têm mordomia, eles têm recompensas, eles só pensavam nisso. Só que eles acabam tendo que ir para a guerra. Eles ficam, nossa, mas eu não precisava estar aqui, por que eu estou aqui e tudo mais. Então é um conflito muito mais diferente de Shingeki. De Shingeki é tipo, eu preciso ir, eu não queria, mas eu preciso. E no nosso não, ele não queria e não precisava estar ali, sabe? Um paralelo interessante. Um paralelo interessante seria esse tipo. Se em Shingeki só existisse a polícia militar e os titãs aparecessem depois, né? Isso. E sim. E que toca naquilo que eu falei também da geração de a Narra não estar pronta pro que tá acontecendo. Putz, a gente desenvolveu o Yanarro sempre com um cara com prontidão para agir e nem ele tava pronto, né? Uhum. Nem ele estava pronto. Só que é como eu disse, né? Uma característica muito interessante do Yanarro, quando ele pega uma situação, ele é determinado a resolver, sabe? Ele meio que aprende rápido, sabe? Isso é mostrado até na primeira batalha, né? Que ele vai para a primeira, que é o Monte no Kyokai. Ele, né, em primeira mão, ele tem um baque, ele tem um susto, mas ele já vai percebendo, não, esses caras não são tão bons, eu consigo lutar, tudo mais, ele já vai ficando mais tranquilo, né? Então, isso vai dando mais amadurecimento. A cada batalha, o Yanarro, ele vai tendo mais amadurecimento. Na primeira batalha, ele, né, combateu, tudo mais, mas nada demais, né? Foi meio que um empate também, né? A gente explica o porquê que eles conseguiram lutar, né? E na segunda batalha, né, que o Yanarro vai, ele já mata um, ele já, sabe, ele já ajuda, entre aspas, o seu exército matando um adversário, né? E ele tem até uma certa autonomia, né? Os superiores até se surpreendem, nossa, esses garotos são bons e tal. Então, isso vai crescendo a cada batalha que ele vai. A cada batalha que ele vai. Só que, infelizmente, né, vem o capítulo 100. E assim, mais uma batalha, né? E o Yanarro, ele, pela sua impulsividade, ele pecou, ele... Enfim, vamos falar um pouco mais sobre o capítulo 100 agora, só pra gente já finalizar, Matheus. Então, acho que a questão do capítulo 100 também pega um pouco do Yanar, ele tá determinado a resolver o problema e o Suzaki, ele é um dos problemas dele. E ele sabe disso porque, de certa forma, ele se sente responsável pelos eventos que o Suzaki causou por causa do relacionamento que eles tiveram na fase 1. E o interessante a gente comentou, né, sobre os encontros entre eles serem esparsos, né? Seriam ao longo da história, ao invés de ser algo que acontece aqui e ali. Acontece aqui e ali, mas numa frequência maior. E é interessante você ver que o Yanarro ele tá tentando abordagens diferentes. Que a cabeça que ele tá vindo para essa luta agora, ela não é a mesma cabeça que ele entrou para a luta passada. Isso. E é interessante você ver o Yanarro, ele, mesmo que as apalpadelas, né, mesmo que por tentativa e erro tentar entender o que transformou o Suzaki naquilo que ele é. E o interessante é que ele vai para essa luta agora no capítulo 100 já meio que já achando o que aconteceu com ele, entendeu? A gente vai ter, na verdade, para os dois personagens a gente vai ter uma postura bem arrogante, assim. O Yanarro, ele sente que ele já entendeu o Suzaki, e o Suzaki, ele chegou à conclusão de que, olha, quem esse cara não importa, entendeu?
E, e eu acho que isso que torna essa luta também bem brutal, bem visceral, que a gente está escrevendo essa luta para ser a última deles, entendeu? Né? Na prática, na prática essa deveria ser a última luta deles. Isso. E até porque a gente para quem aí já leu o capítulo até agora, o destino do Yanaho é algo que parece que chegou ao desfecho. Tipo, a gente tá escrevendo dessa forma. E eu acho que esse é o momento mais importante assim da obra, pelo menos na fase 2 pro Yanaho. Porque agora, nesse momento que ele precisa reconhecer, tipo, o que ele tem que aprender, entendeu? E o que ele fez de errado. Acho que o legal da fase 2 também é que o Yanaho, ele tá constantemente tentando entender o que ele fez de errado. E todas as falhas de personalidade dele entram na luta contra o Suzaki, e é depois dessa luta que ele precisa entender o que aconteceu, né? Antes que seja tarde demais, inclusive. Deixa eu só ressaltar que você entrou num mérito muito importante, né? O Yanaho, sempre que ele cai, né? Por exemplo, ele tá lá para resolver um problema. Aí o intelecto dele, ele resolveu. Só que se surgir outro problema, surgir outra coisa, sabe? Ele já fica nesse pensamento. O que eu fiz de errado? O que eu fiz que não resolveu o problema de vez? Né? Então, isso aconteceu em uma luta, né? Que foi a primeira luta de expressão do Yanaho, né? Que é contra os dois gêmeos escuros, né? Que é a luta no deserto. Isso aconteceu porque o Yanaho, né, ele caiu de certa forma, ele meio que teve outro problema e ele teve que resolver outro problema e ele ficou, cara, o que eu fiz de errado? Né? Então ele sempre tem esse questionamento com ele, tipo, o que eu faço de errado? Por que eu não consigo resolver? Né? Ele tem uma certa autocobrança, né? Só que outra coisa que eu ia falar, né, não só isso que vai restar, né, depois desse capítulo 100, não vai ser só isso que vai restar pro Yanaho, né? Depois desse capítulo 100, eu acho que o Yanaho, ele vai questionar tudo. Sabe? Ele vai querer saber o porquê da vida, o porquê ele vive, porquê ele está longe do pai dele, porquê ele não está aproveitando a vida dele, porquê as coisas não estão fazendo tanto sentido, sabe? E ele vai buscar isso, né? E ele também vai meio que ter um certo arrependimento quanto ao que ele achava do Suzaki, né? Ele vai pensar assim, lógico que ele vai ter um rancor, ele vai ter uma amargura pelo Suzaki muito grande. Só que ele vai ter a humildade de pensar, cara, eu quase morri porque eu agi contra os meus instintos e não quis entender realmente o porquê a gente estava lutando ali, sabe? Então ele vai buscar incessantemente, né? Tipo, ele vai esquecer, em certo momento ele vai esquecer da guerra, ele vai esquecer dos conflitos e vai focar em apenas entender o porquê viver. Porquê viver, porque ele está vivo, porque ele sobreviveu e etc. Acho que chega um ponto em que quando você tá batendo de cara com a parede tanto tempo, você começa a questionar isso. Isso. E eu acho que agora chegou a hora do Yanaho pensar sobre, de novo, antes que seja tarde demais. E essa questão, inclusive, do antes que seja tarde demais é importante. De que existe uma janela de tempo para você fazer as coisas. Para você tomar certas decisões. E a do Yanaho tá ficando cada vez mais curta, cada vez mais curta. Isso, bem isso. E o Yanaho, ele vai, né? As coisas começam a ficar mais animadoras, mais interessantes, mais boas mesmo dentro de Zoiro, quando o Yanaho, ele chega na resposta, quando ele realmente consegue entender as coisas, né? Interpretação dele, no que ele acha, mas ele consegue entender as coisas. Uhum. Né? Tipo, não vou falar o que ele vai descobrir e tudo mais, porém isso está bem conectado também com o último capítulo da fase 2, que vai formar o Yanaho perfeitamente em amadurecimento para a fase 3. Uhum. É tipo isso, né? Certo. Então, é isso. Eu acho que a gente discutiu a boa parte dos tópicos que nós gostaríamos. Acho que esse podcast vai ficando por aqui. A gente vai fazer
episódios um pouco mais curtos agora. Eu acho que Isso, fica, melhor. assim, a gente consegue também lançar numa taxa um pouco melhor do que antes, né? Até porque a gente está meses E, já sem entregar alguma coisa. e quem está ouvindo, quem está de telespectador, não acha tão entediante, ou não fica tanta informação, né? A gente focou bastante no decorrer da história e o capítulo 100. Sim, E aí, os dois personagens. sim. A nossa intenção ela é mais que depois do primeiro capítulo, que tava bem all over the place, né? A gente tirou para tudo quanto é lado. A intenção era realmente que os próximos fossem mais focados. E, bom, é isso. Se você tiver algumas considerações finais sobre Nizueiro, Caetano, pode falar, Não, que depois eu faço só as queria minhas. falar. Beleza, só queria falar que a gente vai continuar esse podcast, né? Pelo menos a gente vai fazer um episódio a cada 2 semanas, pelo menos. Né? Eu queria ver com o Matheus a gente conseguir fazer pelo menos um por semana. Acho que seria melhor, assim, para arregimentar um público. Né? E eu acho que o próximo capítulo a gente pode falar sobre a Fenda, né? Eu acho que é um capítulo interessante, é uma situação interessante. A gente pode relacionar muito sobre o mundo de Nizohiro, sobre como funciona a energia Hiro em si, né? Que é o poder dentro de Nizohiro. Então, é isso. De considerações finais é isso. Obrigado por ter assistido e é nóis. Beleza. Agora, com relação a mim, o que eu tenho pra falar é, bom, acho que esse é o melhor momento para Nizohiro, acho que em termos de história, a história ela nunca esteve melhor. Então, para você ouvinte que tá nos ouvindo e não leu a história ainda, eu acho que vale a pena o investimento. A fase 1 a gente ainda tava aprendendo a escrever, literalmente aprendendo a escrever Literalmente. uma narrativa, mas eu acho que se você investir um pouco mais, você vai perceber que na fase 2 o salto é considerável. Bastante. E especialmente na fase 2, parte 2, o salto é ainda maior, especialmente agora nos últimos capítulos. Então acho que a gente só está melhorando. E se você puder dar uma verificada, a gente ficaria muito agradecido. Não esqueça também de comentar no vídeo também e dar o seu like se você gostou do conteúdo e quer ver mais. Isso inclusive ajuda o algoritmo, né? Se você gosta do vídeo, ele te recomenda mais, enfim. É bom pra você também. Se você gostou do vídeo, dê like no vídeo, porque aí as chances de você receber o nosso próximo envio quando ele sair vão ser maiores. Então é isso, galera. Se inscreve no nosso canal também. Se Sim, você tiver claro, alguma claro. dúvida, deixa nos comentários e tudo mais. Esse E é tipo de isso, coisa. galera. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado aí, é nóis. Tchau, tchau.